Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, nosso grande público, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais, surreais, aqui no YouTube, também no Spotify, enfim, nos tocadores que vocês quiserem. O Provocação Histórica desde 2021, trazendo aqui grandes debates que interessam para a condição humana e para o pensamento histórico dessa condição humana tão trágica ou tantas vezes trágica no mundo. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, jovens do Brasil, eu sou o Lindenay Pareto, um professor de história e um historiador, você sabe, meu convidado especial, num Brasil e num mundo, e numa Nova York e num Império Americano que tem um grande passado pela frente, um passado que não cessa de passar. E a gente traz aqui desde 2021 os debates, então, da história, da historiografia, mas também da geopolítica, das análises que interessam. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, porque hoje eu tenho aqui um sujeito que é uma voz fundamental da esquerda engajada brasileira dos últimos tempos. Ele é publisher da revista Jacobina Brasil, ele é também publisher e fundador da Autonomia Literária, ele é mestre em Direito Constitucional, é advogado, é jurista, ele escreve, ele também fala muitíssimo bem, ele também já deu curso aqui no ICL. Tenho a alegria de trazer aqui ao palco do Provocação Histórica, Hugo Albuquerque. Meu caro, seja finalmente, muito bem-vindo ao Provocação Histórica. E aí, meu caro? Eu que agradeço aqui o convite, entendendo. E falar disso daí, também é uma vitória, enfim, Vocês estão vendo aqui atrás da gente o homem que venceu as eleições para a Prefeitura de Nova York, essa cidade impressionante, que representa, entre outras coisas, não só a sede do capitalismo mundial e seu imperialismo financeiro, mas também a multiplicidade de culturas do mundo atraídas por esse sol econômico que brilha mais forte em Manhattan e nos outros bairros de Nova York. E o nosso glorioso Hugo Albuquerque conhece de perto essa história e vai analisar aqui pra gente o que significa, Hugo, essa vitória, esse jovem de 34 anos, de origem muçulmana, de origem africana, cujos pais são intelectuais inseridos na cultura. Conta pra gente o que essa vitória representa. Olha, Lindenay, é uma vitória dessa massa de trabalhadores imigrantes que se tornaram o sustentáculo de Nova York de 30 anos para cá. Claro, Nova York é uma cidade que teve vários nascimentos, várias recriações ao longo da história americana, mas pelo menos no ciclo atual, que eu diria que tem 50 anos, você teve uma reconstrução da cidade no marco neoliberal. Certo. Como uma cidade onde não necessariamente é um lugar onde tantas pessoas moram, habitam propriamente, de uma forma propriamente dita, mas que é uma cidade muito rotativa. De gente do mundo inteiro que vem visitar, vem trabalhar, às vezes temporariamente, vem estudar. E junto com esses profissionais de alta performance do mundo inteiro que vem para lá, e empresários e tudo mais, tem um elemento em Nova York que é quem sustenta aquilo. Qual é a massa que sustenta aquilo? Primeiramente, são hispano-americanos, a gente da nossa América Latina, e muitas vezes hispano-americanos brasileiros inclusos, na conversa. Nós somos latinos lá para eles. E aí o pessoal fala hispano-americano e até explicar que não é, o que é a língua portuguesa, o que fala no Brasil, já acabou o programa aqui. Na prática, essa massa que vem da América Latina e de uma forma bastante recente, que se tornou majoritária em muitas áreas, inclusive que eram áreas de maioria afro-americana. E do outro lado, muita gente da Ásia que veio para lá de um tempo para cá. Muita gente árabe ou do mundo muçulmano. E são pessoas que trabalham e fazem aquela cidade, aquela metrópole funcionar. E gente muito marginalizada, explorada, precarizada. E, bom, essa gente insatisfeita, acho que teve uma crise muito grande em Nova York com a pandemia, o custo de vida aumentou muito, tem uma dinâmica profundamente exploratória do Airbnb, toda essa lógica assim de parasitária de especulação imobiliária 2.0. E isso até diminuiu a população de Nova York, de 2020 para cá. Sim.
O último censo de Nova York está defasado, todo mundo sabe, porque tem uma quantidade de pessoas que ninguém sabe precisar ao certo, se foram 800 ou 600 mil pessoas que foram embora e não voltaram. E aí imagine que tem essa massa precarizada que está lá e ela é particularmente afetada. O nível de miséria, ele se tornou muito alto. Ele chega a afetar em torno de 1 milhão de pessoas lá. 1 milhão? 1 milhão. A população total de Nova York? Hoje gira em torno de 8 milhões. 8 milhões. Mas há divergência pelo que eu falei, porque o último censo de 2020 houve esse êxodo que é subestimado. Então tem discussões, muitas vezes eles falam, Nova York tem 8 milhões e 800 mil pessoas. Não é verdade. Nova York hoje pode ter algo como 8 milhões e 200 mil pessoas ou 8 milhões. Então é uma cidade menos populosa que São Paulo. Também. Mas tem 1 milhão tem uma classe média alta forte, tem 123 bilionários. 123? 1, 2, 3. Tem em torno de 28 mil milionários. Tem uma 8 mil milionários? 28 mil. 28 mil? E tem uma população de classe média alta, uma classe média alta grande, né? Uma classe média também muito forte, e tem 2 milhões de pessoas na pobreza. 1 milhão. Caramba. Uma pobreza extrema. É um retrato do capitalismo, né? É bem mais radical do que as cidades europeias, assim, considerando que teve alguma coisa do bem-estar social. Então, isso extremou em Nova York, porque até, digamos assim, os anos 60, Nova York era uma cidade onde as pessoas vieram, também de origem imigrante, elas trabalhavam, depois progrediram de vida e elas moravam ali algumas gerações. Mas tem 30 anos que Nova York é uma máquina que tem expulsado gente. Porque não tem nenhum tipo de subsídio do Estado. Por mais que tenha até alguma estrutura pública que não tem em outros lugares nos Estados Unidos, é claramente insuficiente diante do custo de vida. E por isso, é uma cidade de turismo, é uma cidade onde pessoas vêm trabalhar temporariamente, vêm estudar. Então se torna uma cidade um pouco rotatória e é uma grande, digamos, cidade cenográfica que representa o neoliberalismo. É a cidade vitrine do neoliberalismo global. Foi desenhada dessa maneira nos anos 90, quando os republicanos ganham a cidade numa eleição super disputada na década de 90, que o Rudy Giuliani venceu. Giuliani, que virou sensação hollywoodiana. Hollywoodiana. Né? Não é? Onde? Ele virou aquela figura terrível que ele se reinventa como trumpista. Né? Ele era uma figura, advogado, uma figura ali do liberalismo de Nova York, e que depois se torna aquela figura caricatural. Né? Mas tinha um apelo popular, né? Ele vivia indo nos jogos dos Yankees, né? Exatamente, porque Nova York nos anos 90 tem esse problema, o problema da violência. Nova York, por isso que eu estou falando do ciclo de 50 anos. Nova York quebra nos anos 70. E aí o Trump entra nessa história como um dos caras que finge reconstruí-la. Né? E quebra num governo democrata do Abraham Brame, que ele foi o primeiro prefeito judeu de Nova York, depois vem o Ed Koch, também judeu, que inclusive foi vítima de uma campanha homofóbica do pai do Cuomo. Caramba. Quando concorreu contra ele lá no final dos anos 70. O Koch passa um tempo no poder, foi uma figura que geriu essa massa falida, até que teve um outro prefeito aí já mais à esquerda, o primeiro prefeito negro de Nova York, o Jenkins, que não conseguiu dar um jeito nessa crise com Nova York. É curioso, né? Cidade do medo, do né? medo. The Fear City. Tinha até uma caveira assim no símbolo. Não, era totalmente curioso, porque naquele momento, nos anos 70 e 80, as cidades brasileiras não eram violentas. Nova York era. Então, isso que a gente veio conhecer como violência, criminalidade urbana, aquilo é uma criação americana daquele período. Caramba. E é interessante esse esvaziamento de Nova York. Então, o Giuliani, quando ele ganha do Jenkins, a primeira numa eleição super disputada, mas já com um quórum de votação caindo a eleição, sabe? Porque as pessoas estavam indo embora, já não tinha tanto morador permanente e também houve uma queda assim, na fé nas eleições municipais, que até os anos 60 tinha 90%, 80% de quórum. Isso vai caindo. E aí o Giuliani, ele reinventa a cidade. Então ele cria uma política de gentrificação muito violenta, põe a polícia para dar porrada, ao mesmo tempo tem uma coisa de crescimento econômico, onde acaba segurando essa tensão e muita gente pobre vai embora. Então a violência cai, o Giuliani joga com isso, depois ele é o prefeito durante o 11 de setembro, ele reelege outro republicano, é o Bloomberg, que depois foi para o lado democrata, outro bilionário, e que vai ganhar mais 3 vezes em eleições esvaziadas. Então são, na verdade, aí 20 anos de governo republicano, mas não o Partido Republicano que a gente está acostumado a criticar, aquele Partido Republicano
Do meio oeste. Do meio oeste, né, o conservador. É um partido republicano, digamos assim, liberal, de direita liberal, ligado com o neoliberalismo, com a gentrificação, que também não podia ser tosco na questão moral numa cidade como Nova York. Uhum. E isso é o que remodela a cidade para o mal, né? Em cima disso tem a vitória do de Blasio, que é um cara originalmente da esquerda democrata, mas já naquele momento incorporado ao establishment. Aí ele vai ganhar em 2013, 2017, vai ser reeleito, mas não consegue resolver os problemas da cidade. Trouxe algumas demandas, né, da esquerda, por exemplo, né? Trouxe, mas não conseguiu politizar, não conseguiu mobilizar, também se envolveu em alguns escândalos. Aí chega 2021 e a cúpula democrata inventa uma figura, um outro prefeito negro, mas esse de direita, o Eric Adams, para barrar, inclusive, qualquer tentativa da esquerda democrata de pautar um candidato. E aí é que a gente tem a figura do Eric Adams, que foi terrível. Ele foi uma figura direitista que ele derivou para o trumpismo. Inclusive se envolveu em escândalos de corrupção, recebeu propina e o Trump mandou o Departamento de Justiça parar a investigação contra ele. Porque tem esse detalhe, o sistema americano é tosco. O presidente manda, digamos, no seu Ministério da Justiça, que ele é uma mistura de Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República, não, e também a AGU. Advocacia Geral da União, é tudo o mesmo cargo. Então, tecnicamente, se tem uma investigação federal e o presidente manda parar, parou. A menos que alguém vá mover lá, de alguma forma, a Suprema Corte, que é do Trump, também ninguém fez nada. Por isso, nessa história americana, os presidentes sempre têm uma conexão profunda com o cargo que o Bob Kennedy teve, que era isso, né? Era o procurador-geral. Como é que era o cargo do Bob Kennedy na gestão do John Kennedy, assassinado em 63? Era um attorney, né? Mas a grande questão maior lá é que tem essa unificação que não tem no Brasil. As pessoas não entendem como o Trump, é como o Lula falar para o Ministério Público Federal não investigar alguém. Sim. Até o presidente... Uma violação brutal, né? E lá, ele simplesmente mandou parar. Mandou parar e proteger o Adams. Ele queria apoiar o Adams, não rolou, porque ele estava muito queimado. E aí o Trump teve de botar a cara a tapa, é importante dizer isso. O Trump teve de entrar na disputa de Nova York. Ele é nova-iorquino, ele vende essa imagem do Estado profundo, da América profunda, né? Mas ele não é, ele é um cara de Nova York. Se fez inclusive um Dick vigarista em Nova York. Em Nova York, ele é a família dele, o genro dele também. É gente da especulação imobiliária, ligada com essa falência de Nova York nos anos 70, que é um ponto central da história recente. Né, que explica, são 20 anos de decadência e os 30 anos de reconstrução desse jeito. E aí você tem um cenário doido que o Andrew Cuomo, que é um ex-governador de Nova York, que foi basicamente chutado porque foi envolvido com assédio sexual, e esse cara é ressuscitado, porque eles não tinham ninguém melhor para disputar uma prévia com o Mandani. Perde a prévia e vira candidato independente, com muito mais dinheiro. E tem um candidato republicano propriamente dito, que é um doido. O Sliva, lá, o da boina, né? Que era um cara que criou tipo uma milícia do bem lá, um doido. Ele nem era republicano. E aí ele entra para o Partido Republicano, o Trump sempre teve má vontade com ele. E nessa brincadeira o Trump tende a entrar para apoiar o Cuomo, que é essa figura lamentável, né? Filho de um ex-governador também, Mário Cuomo, que era até do Partido Liberal de Nova York, que era um partido local mais alinhado com o Partido Republicano, mas não era o Partido Republicano. Elegeu figuras ali para a política local nova-iorquina. E aí temos a figura que é o Mandani. Quem que é o Mandani nessa história? Ele é um cara, ele é filho de uma grande cineasta, Mira Nair, de um grande acadêmico, Mohamed Mandani. O cara nasceu em Uganda, na África, e o pessoal vai perguntar, mas ele é indiano ou de Uganda? Tem que explicar a história. A família dele vem da Índia, o pai dele vem lá do Rajastão, salvo engano, que é o mesmo estado do Modi. A mãe é do Punjab, mas foi criada no leste. Ela foi antes para os Estados Unidos, foi casada, teve um primeiro casamento, pelo menos. E o pai foi para Uganda. Aí, por que Uganda? Porque Uganda foi colônia britânica em África. E quando teve a questão da independência indiana, teve todo lado bonito. Mas teve o problema dos muçulmanos na Índia, que foram perseguidos, né? E tantos muçulmanos autóctones na Índia. E aí essa gente tem que fugir para algum lugar. Ou foi para o Paquistão, e se não achou um lugar no Paquistão, foi para Uganda. Ou para a África do Sul, onde tem muitos indianos também.
E o Mohamed Madani foi para lá, teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos com bolsa, participou do movimento de direitos civis, o pai do Madani, e volta para Uganda, luta contra a ditadura do Idi Amin Dada, né? Trajetória impressionante. Impressionante da família. Na real, o Zoran, aqui, o novo prefeito, tem um berço, vamos dizer, de luta e de ouro, né? Sim. Culturalmente falando. E aí o pai dele está lá lutando em Uganda, que é um dos lugares mais pobres da África. Sempre foi um acadêmico de nível mundial, podia ter largado, mas ele passou muitos anos lá. E é lá em Uganda que ele conhece a Mira Nair, que cineasta estava gravando um filme, inclusive, que dizia respeito a essa comunidade indiana. O que é esse mistério? Uma comunidade indiana em Uganda. E por isso que ele nasce lá. E, então, a história é tricontinental, né? Que envolve maravilhosa a Índia, a África. E aí, depois, o Madani pai vai dar aula na África do Sul. Então, vai a família para a África do Sul inteira e depois vai para Nova York, enfim. O Madani não é uma pessoa que teve uma infância pobre. Né? Teve uma infância ali de classe média, média alta. Escolas, né? Porém, ele, pela realidade racial dele, por ele ser muçulmano, ele está conectado com o quê? Ele está conectado com a realidade de pessoas racializadas na cidade que não tem grana. Por isso que foi rapper até. Aliás, põe aqui, Voz de Minha Alma, tem além dos links que a gente vai mostrar, tem um que eu coloquei aqui na coluna que eu escrevi para o portal de ICL Notícias, aí a gente põe essa tela, Voz de Minha Alma, que tem, eu fiz questão, rola para baixo a barra. Os nossos leitores e leitoras podem entrar aqui na matéria que eu coloquei o link pro Mr. Cardamomo, né? Isso é ótimo. E que é esse vídeo maravilhoso dele como rapper alguns anos atrás, né? E foram usar isso contra ele na campanha. Isso foi engraçadíssimo, porque foram usar isso contra o Madani e é maravilhoso, porque mostra que ele é uma pessoa assim, né? Até popularizou a imagem dele. Ele é uma figura que tem um carisma muito grande. Ele teve essa experiência artística dele. É genial, é divertidíssimo. E isso contou, na verdade, a favor dele. Né? Tentaram usar para ferrar com ele na campanha. Esse é um outro ponto legal da trajetória. E como ele é um cara que foi assim, claro, os pais de esquerda e de uma elite intelectual e artística de Nova York, no bom sentido, que também nunca quis botar muito o pé no barro da política local. Porque toda essa história da falência, se antigamente as pessoas se envolviam na política de Nova York, por outro lado, essa elite intelectual não entrava tanto nessa conversa, eles iam para a universidade, enfim, viviam nos museus, nos centros culturais, mas não entravam na política municipal. E nessa fase do colapso e depois da reconstrução neoliberal, menos ainda. E é interessante como esse fenômeno do socialismo, do DSA, para ser específico, né? Dos socialistas democráticos, socialistas democratas, né? Que é democrático no sentido de que o que a gente chama de Partido Democrático, a Democratic Party, não é do partido... socialistas democratas da América, que é, na verdade, um movimento, uma fração socialista que existe dentro do Partido Democrata, que surgiu nos anos 80. E era bem minoritário, mas cresceu muito depois da crise de 2008, aí teve essa coisa da candidatura do Bernie. Se for comparar com alguma corrente aqui do Brasil, como é que... Eu sei que é difícil, mas se aproximaria de uma tendência mais à esquerda do PT, por exemplo? Eu diria que pegaria uma coisa PT-PSOL. PT-PSOL. É bem amplo, é bem plural. O Madani, inclusive, ele não está na esquerda do DSA, mas ele está à esquerda do centro do que seria o DSA. Ele, por exemplo, é muito mais à esquerda do que o Bernie ou do que a AOC. E aí tem uma coisa bem plural. Interessante. E para eles é algo bem radical, né? Assim, para a média americana... sim, qualquer coisa. É uma experiência socialista, tanto é que o Trump está usando isso contra, né? Então, para a gente mencionar, o Madani não é um comunista, não é um anarquista, mas ele é o que a gente chamaria no Brasil de um social-democrata de esquerda. Certo. Que tem posições que ele conhece o terceiro mundo, às vezes ele tem uma posição anti-autoritária, que eu acho que aí ele faz uma crítica mais geral. Ele, por exemplo, ele critica Cuba, em geral o DSA não critica Cuba. Mas ele critica. Ele critica Cuba. E o DSA tem figuras ali, por exemplo, a AOC, que é bem mais ao centro do que ele. A Alexandria Ocasio-Cortez, ela é uma figura, por exemplo, que não é tão anti-China. Tem algumas figuras no DSA que são mais. A Ilhan Omar, que é uma figura mais à esquerda que ela, por ser muçulmana, ela é mais crítica da China, ligada ao lobby turco. Então tem muita complexidade aí.
São muitas camadas. Muitas camadas. E ele, aí, vamos mostrar aqui para nós, voz de minha alma. Só pergunta aqui quem é a voz de minha alma. É a Ju aqui, ó, ela fica aqui nos bastidores. E o pessoal que fica aqui na produção. Ô, voz de minha alma, tem um mapa. E aí o Hugo fala um pouco desse mapa, mostrando as regiões. Primeiro assim, né? Fala para o nosso grande público quais são os bairros de Nova York, né? Então tá lá, ó, são várias localidades. E vocês estão vendo aí o mapa geral, né? Então, lá embaixo tem a Staten Island, que é um dos bairros de Nova York, certo? A gente tem que tomar cuidado um pouco. Nova York, a cidade de Nova York, são 5 condados, que é a divisão mínima dos Estados Unidos. Aí a pessoa pode perguntar, mas o condado é um município? Não como a gente entende. O condado é uma divisão do estado, mas no caso Nova York é um conjunto de condados, como acontece com muita cidade grande americana, que elas não são apenas um condado. Certo. Não é o nosso sistema. Então Nova York junta 5 condados que existem como distritos, ou como eles chamam borough, são os burgos. E Staten Island lá embaixo, e eles têm, e para confundir ainda mais, eles têm 2 nomes. Eles têm um nome como condado e tem um nome como burgo. Staten Island é Richmond, como condado. E é essa parte, lá dentro que tem os bairros propriamente ditos, né? E é a parte mais rica de Nova York. Aí por isso que tá roxo. É mais rica que Manhattan. É onde os ricos moram, na verdade, assim. Tem rico que mora em toda parte, mas assim, a concentração de gente rica... E essa cor roxa aí é onde... É o Cuomo. Foi o Cuomo que ganhou nessa parte. Azul é o Mandani. Aí, peraí um pouco. Na verdade, peraí, só um pouco. Coloca aí. É isso mesmo. O Mandani é o azul. Vermelho seria o Sliva, o candidato republicano, que não teve voto nenhum. Ele não venceu em lugar nenhum, entendeu? Aí você pega a área mais roxa, que é a parte mais rica. É quase uma coisa... e é impressionante que o Mandani tenha vencido ainda em algumas partes de Staten Island. Aí, ali pro outro lado tem o Brooklyn, que é essa parte continental gigantesca. Que é o maior burgo. É o maior burgo. E é o segundo burgo mais pobre. Caramba. Quer dizer, ele não é pobre para o nosso padrão, mas tem pobreza ali dentro. Tem áreas que são gentrificadas, tipo no sul, onde o Cuomo ganhou. Onde os mais ricos vivem no Brooklyn é a parte roxa onde o Cuomo ganhou, né? E a parte ali onde concentrou no Brooklyn é basicamente uma parte mais proletária, e é uma parte que tem muita gente, é o lugar assim, com a maior população da cidade, tem áreas afro-americanas no Brooklyn, tinha mais no passado. Parte do rap passa por ali, né? Passa totalmente por ali, a própria Jacobin está ali. Aí, voltando ali para o norte, tem o Queens. E o Brooklyn, o nome dele como condado é Kings. Aí tem o Kings e o Queens. O Queens é a parte... O Queens é mais rico, inclusive? Aquela parte norte, nordeste entendeu? E aí, onde o Cuomo ganhou de novo. E na parte esquerda, que fica voltada para Manhattan, é onde vive uma classe média mais normal, inclusive onde o Mandani cresceu, o bairro dele, que é a Astoria. Que é no Queens. Que é um bairro, inclusive, que tem muito brasileiro. Aí a gente chega em Manhattan. O Queens, na verdade... Dá um zoom, voz de mel, em Manhattan, que é a parte esquerda ali superior da ilha, famosona, onde tem... Que é Nova York, é propriamente dita, por assim dizer, o centro. É o que a gente imagina como Nova York, são as avenidas e... Né, tem acho que em torno de 155 ruas e 12 avenidas. Aquela parte cinza ali no meio de Manhattan é o Central Park, né? E aquela parte ali, então, é uma parte, a segunda parte mais rica, digamos assim, de Nova York, mas é uma parte também onde tem muita empresa. Não necessariamente é onde as pessoas vivem. Por exemplo, tem muita gente que tem empresa ali, o Trump tem as coisas dele lá, mas na verdade... Avenida, né? Mas quem é rico, mesmo tirando alguma excentricidade de morar em alguma torre, alguma cobertura, mora lá em Staten Island. E em cima é o Bronx. Famoso Bronx. Que era um bairro mais pobre de Nova York. Aí vejam que coincidência. Uma vitória bem massiva do Mandani. Mas é um pouco curioso o seguinte, a vitória dele não foi tão massiva quanto esperado, porque, em parte, lá no Bronx, porque apesar da questão socioeconômica, atravessou uma questão racial que é um pouco complexa. O Mandani venceu entre os eleitores afro-americanos. Mas muitas lideranças afro-americanas são conservadoras e empurraram para o Cuomo. Se o Cuomo fosse um candidato republicano, essas lideranças não conseguiriam convencer sua base. Mas como o Cuomo é bem ou mal do Partido Democrata,
Existe um fenômeno muito complexo nos Estados Unidos que é o seguinte, como uma parte do eleitorado afro-americano é 90% eleitor do Partido Democrata, não rola votar no Partido Republicano, porque eu acho até que o Partido Republicano atual não quer voto de negros, mas dentro disso existe um certo sequestro de pautas afro-americanas por lideranças religiosas muito conservadoras, que se unem com a direita do partido. Isso foi um pouco relativizado nessa corrida de Nova York, porque houve uma mudança, houve uma percepção negativa do como, até pelas pessoas com quem ele teve de se unir para concorrer contra o Mandani. Mas ainda assim teve um efeito ali, que não tornou a vitória do Mandani no Bronx tão arrasadora quanto poderia ser. Porque tem esse fenômeno de parte... Tem esse fenômeno que atravessa, porque a questão racial nos Estados Unidos ela é uma questão que ela está junto com de faixa de renda, mas há determinados elementos complexos que vão ali. E onde o Mandani foi muito bem, inclusive, são áreas hispano-americanas, que os latino-americanos eles começaram a ir bastante para o Bronx, porque é um lugar mais pobre, é mais barato, e muita gente que trabalha em Manhattan ou no Queens vive ali. E também teve esse elemento. Agora, são elementos demográficos importantes a gente entender. Nova York é uma cidade que tem uma quantidade ali de brancos, de afro-americanos e de latino-americanos que é quase igual. Dentro desses brancos, muita gente que a gente lê como branco até é lido de certa forma, mas alguns são judeus. Né? Muitos, né? Muitos. Nova York é uma cidade extremamente judaica, né? E também uma cidade extremamente muçulmana hoje em dia. Só que há um fenômeno que também se conecta à vitória do Mandani, que além de socialista, é um muçulmano xiita, laico, uma pessoa moderna, e também quebra os estereótipos do que é um muçulmano, mas Nova York tem se tornado extremamente muçulmana. Hoje tem algumas pesquisas que apontam que 1 em cada 5 muçulmanos dos Estados Unidos vivem em Nova York. Caramba. Então, vamos pensar isso depois do 11 de setembro, exato. Né? Tinham poucos muçulmanos na época do 11 de setembro e depois também tinham poucos. Você pegar 2010, 2014, não tinha uma população, acho que nem 5% de Nova York era muçulmana. Hoje em dia todo mundo está quebrando a cabeça para entender quantos tem exatamente. Mas aparentemente tem uma faixa muito grande ali. Tem pelo menos eu diria, algo em torno de 10% da população de Nova York é muçulmana hoje. Esse crescimento tem a ver com a guerra ao terror e a imigração que os próprios Estados Unidos geraram com as guerras contra o mundo árabe? Aí você imagina as tantas guerras, né? E destruição do Afeganistão, Iraque, norte da África, a gente pegar a Líbia. E a gente também pegar uma coisa que não houve ainda uma guerra, mas é uma política de cerco, de opressão ali contra o Paquistão, que é um país extremamente pobre. E muita migração paquistanesa para o mundo inteiro. Né? Então isso é uma realidade. Nova York hoje é uma cidade muito asiática, de origem asiática e muito muçulmana. Impressionante, né? Que história. E é rápido. Isso é um fenômeno foi um fenômeno muito rápido que aconteceu lá. E essa população muçulmana que consome muitas vezes culinária halal, né, que basicamente é a culinária que, dentre outras coisas, tem certos padrões de higiene ligados à religião islâmica e padrões de abate, né, do animal. E até o Mandani usou isso na campanha. Ele fez uma campanha de inflação desses alimentos? Ele falou halalflação. Halalflação. Põe aí depois, dê uma olhada, halalflação e também o Mr. Cardamomo, vocês vão ver o Mandani ainda na sua atuação cultural rapper. E aí, por ser uma pessoa que está relacionada a esse mundo, ele é indiano, mas tem origem indiana, mas nasceu na África, mas é muçulmano, ele acaba dialogando com muitos segmentos imigrantes. E também fala espanhol, até não fala espanhol tão fluentemente, fala bem quando fala, mas até fez peças de campanha falando espanhol. Figurar. Então, ele arrebentou a boca do balão nas mídias sociais, né? Quer dizer, isso não é só espontaneidade de um cara preparado, um cara jovem, mas também algo muito bem planejado. Não teve isso? A campanha nas redes foi crucial. Cara, mas eu acho que ele teve 2 privilégios aí próximos dele, que é a mãe dele, que é cineasta, e a companheira dele. E a companheira dele, ela é uma modelo? Ela é de família síria e ela nasceu em Houston. Ela é americana de nascimento, mas a família vem da Síria e todo mundo sabe, a Síria já foi dominada por tantos e tantos impérios, até brincaram que ela é igual a imperatriz, a Teodora lá do Império Bizantino. Sim.
E não é impossível, porque provavelmente muita gente descendente. na Síria é descendente de gregos, né? Porque o Império Bizantino chegou a dominar ali, tantos povos passaram por ali. E ela é uma ilustradora muito capaz, então... Ela é ilustradora? É, ela designer. é artista, isso. Então, eles têm um... Isso eu acho interessante, né? Além dessa questão das redes, você escreveu sobre isso. Aliás, põe aqui, Voz de Mel, na tela, o link da Jacobina Brasil, que é a revista Jacobin, representada aqui no Brasil pelos publishers da Autonomia Literária, que é aqui o Hugo Albuquerque, o Cauê América e também a Manu Belloni e toda a galera aí da Autonomia Literária. E eles representam no Brasil a Jacobina. Era Jacobin Brasil, mas aí vocês mudaram para A revista Jacobina, a portuguesa, a brasileirada. Brasileiramos. Né? E essa revista representa o grupo lá em Nova York que apoiou o Mandani, né? Que teve uma ligação orgânica, né? Basicamente assim, ele é parte disso, né? Mais do pessoal da Jacobin que está nesse campo de esquerda dos socialistas do Partido Democrata. Como eu falei, tem vários segmentos. E tem gente à esquerda deles também. E tem gente de esquerda nos Estados Unidos que está à esquerda e critica o GSA e é normal também. Eu até escrevi um artigo lá que foi uma vitória do socialismo. Vamos dimensionar as coisas. Mandani não é um comunista. Certo. O que isso significa? Ele não é um marxista revolucionário, ele não é isso. As pessoas no Brasil falam, mas então não é socialista. Não, o socialismo é uma coisa, o Marx já falava no manifesto, peguemos. Tem até gente de direita que se identifica com a ideia de socialismo e o Marx já criticava no manifesto, por isso que o Marx escolhe a palavra comunismo. Marx e o Engels escolhem a palavra comunismo, não é à toa. Agora vamos pensar o socialismo de esquerda. Tem várias tradições aí. No começo todo mundo era socialista, mas o que a gente entende aí por revolucionário, que gerou experiência soviética, experiência chinesa hoje, cubana, norte-coreana, vietnamita, isso é o comunismo. Tem a tradição anarquista, que defendia a abolição imediata do Estado. Que é o socialismo libertário, né? E a diferença com os marxistas é que o Marx ele tem muita mudança e de vinda na carreira intelectual dele, mas tem um grande contínuo na obra do Marx, que ele defendia assim, a abolição do Estado, mas em um caráter processual. Ele usa esse termo. É um processo lá na Guerra Civil, na França. Certo. E ele está usando uma lógica parecida lá atrás nos manuscritos de Paris. Isso é o que a gente chama de marxismo, que depois teve o Lenin, teve a União Soviética e tudo mais. E a social-democracia, que seria a via reformista. Vamos ganhar a eleição, vamos dominar o Estado burguês, vamos transformar ele por dentro. Algumas tradições social-democratas até concebem uma eliminação do Estado, uma abolição do Estado no futuro, outras não. E teve gente como La Salle que, inclusive, nunca defendeu a abolição do Estado, coisa nenhuma. Né? Pensava no Estado dos trabalhadores, no Estado social. O Mandani ele não é um revolucionário, ele é um reformista. Dito isso, ele é um reformista que está à esquerda. Ele critica o capitalismo de maneira dura, um sujeito que falou de Palestina, num país que não é fácil falar de Palestina, muito menos em Nova York. Ele falou que se o Netanyahu descer em Nova York, ele vai ser preso, né? Exato. E ele foi muito corajoso, a companheira dele, inclusive, fez muita arte, produziu muita arte de denúncia ao genocídio de Gaza. Então, o Mandani ele foi muito vocal nesse sentido. Ele não é um cara, não adianta caracterizar ele como uma figura de centro. Também não adianta, não tem problema nenhum falar, ele não é. Bom, gente, nenhum comunista ganhou a eleição em Nova York. É o primeiro? Ele não é o primeiro, mas ele é um social-democrata que, para os padrões americanos, que se é essa matriz do capitalismo internacional, não é pouca coisa. E um social-democrata que critica abertamente o capitalismo, menos ainda. Ainda mais ali na sede, né? Na sede, porque é aquilo dali. É igual que Nova York se tornou a cenografia, né? O que a gente tem de imaginar como uma metrópole? Certo. Né? O Negri e o Hart falavam antigamente, olha, o capitalismo ele produz subjetividade. Quando você imagina uma relação amorosa, o que é uma relação amorosa? É o que está no filme. Aquilo dali, aquela relação romântica que a gente vê no filme e no seriado. E os americanos foram muito competentes em criar esses modelos. O que é comer? O que é se vestir? O que é ser legal? O que é ser vilão? E o que é uma cidade? O que é uma metrópole? Tem inúmeras metrópoles nos Estados Unidos. Por que a ênfase é Nova York? Porque não adianta você pensar uma, duas, três. Você pode falar de Chicago, pode falar de Los Angeles. Você grava os filmes em Los Angeles. Mas a cidade paradigmática é Nova York.
Friends é enigmático nisso, né? Friends se passava em Nova York, mas era gravado na Califórnia, né? No estúdio em Los Angeles. Só que as imagens da vida daquelas pessoas ali, Ross e companhia, Ray, era tudo em Manhattan. Isso é um projeto ideológico, isso não é à toa. Não é fruto da liberdade criativa de ninguém. É um programa isso daí. Porque mais importante que o dólar e que as bombas atômicas é Hollywood para os Estados Unidos. Eles criaram indústria cinematográfica, uma indústria de audiovisual centralizada num lugar, mas com um projeto muito claro e com determinados padrões para mostrar para o mundo o que é cada coisa. E por isso esse modelo de metrópole em Nova York impressiona mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui um jovem operário que depois que entrou na USP também fez a crítica ao imperialismo americano. E aí, quando eu fui para Nova York, fiquei surpreso, assim, porque aquela coisa, Nova York é e não é, os Estados Unidos são e não são Nova York, né? Ou seja, reúne tanta potência, tanta criatividade, tanta gente, tanta classe trabalhadora, tanta arte, tanta cultura. Quando você vai para a sede da economia mundial, você vê aquilo e fica impressionado, né? Inclusive, eu achei que do ponto de vista da mobilidade urbana, as grandes calçadas das avenidas, inclusive em Manhattan, era um negócio muito bem feito. Quer dizer, eu fiquei surpreso com isso. Até essa coisa de ser tudo verticalizado, igual em São Paulo, que todos os bairros centrais de São Paulo estão sendo tomados pela especulação. Muito louco isso, né? Quer dizer, você tem os arranha-céus de downtown, onde estavam as torres gêmeas, hoje só tem aquela única torre, né? E aí tem no Midtown também, ali onde está o Empire State Building, as torres do Trump, e agora algumas bem altas perto do início do Central Park, na parte sul. Mas é isso, né? Depois fica tudo baixo, né? Então, isso foi planejado no século XIX por um cara chamado Whit Clinton. Teve um papel muito importante porque Nova York não era isso. Nova York, quando ela vai se abrindo para receber os imigrantes, isso é importante. Nova York foi a primeira capital americana. Uhum. Depois né, vai para Filadélfia, depois eles constroem Washington. E Nova York se torna essa porta de entrada e um polo industrial. Só que para gerar tinha uma classe trabalhadora nos Estados Unidos? Não. Por quê? Porque Nova York tinha, digamos, pessoas escravizadas, indígenas que tinham a terra tomada, e era uma utopia para quem? Para brancos protestantes. Uhum. Muitos, na verdade, era holandês antes de ser britânico, né? Sim, na verdade, não, né? O primeiro nome foi Nova Angoulême, porque Nova York foi descoberta por um italiano a serviço da corte francesa. Mas os 100 primeiros anos de Nova York é coisa nenhuma, é uma tentativa de ocupar, tinha os indígenas, os brancos não tinham muito interesse. É o nome indígena, né? É uma corruptela indígena, porque a gente no Brasil também pronuncia do nosso jeito os nomes indígenas, mas eu acho que a diferença sonora do português pro tupi, ele não distorce tanto o que seria a pronúncia real. Mas do inglês para as línguas de lá, aí, cara, você vai ver como é a pronúncia real de um determinado nome de uma tribo, é totalmente diferente, que é como os ingleses ouviam, ou antes os holandeses ouviam. Mas aí, os holandeses vão ocupar realmente 1620, mas o Brasil e Pernambuco tem um papel muito importante na criação, né? Porque vários holandeses estavam no Nordeste do Brasil. Fugiram, depois caiu aqui o Brasil holandês, muitos judeus foram para lá, que eram judeus de origem ibérica, que tinham fugido para sobreviver na Holanda, e aí vão participar da ocupação holandesa no Brasil, que grande parte desses ocupantes não eram, na verdade, holandeses, né, flamengos, eram judeus de origem ibérica que viviam lá na Holanda, tipo Spinoza, tipo essas figuras. E aí, quando a casa cai, o pessoal que não tinha condições de ficar ia ser perseguido ali, não queria se converter para o cristianismo, o pessoal pega um barquinho e vai parar lá. Já tinha Nova Amsterdã, mas ela ganha esse significado maior e vai ter gente fazendo comércio, dando vida. Então, os reais responsáveis por Nova York, ser Nova York, são os judeus vindos de Pernambuco. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Aí os ingleses vão tomar dos holandeses. Aí dão esse nome. Vai ser Nova o quê? York. Não é mais Angoulême, não vai ser Angoulême, não vai ser Amsterdã, vai ser York. E um dos primeiros caminhos ali no sul da ilha de Manhattan é por isso Broadway, né? Aí da Broadway, né? E tem vários nomes, coisas que remetem a questões holandesas também. Então é uma coisa meio doida que se sobrepõe, né?
E aí a cidade é uma coisa maluca até a Guerra de Independência Americana, que era o polo de reação dos britânicos contra o movimento de independência americano. Aí cai, tomada como um troféu de guerra. Tem muita gente que foge de Nova York. Inclusive, muitos afro-americanos combateram contra a independência americana com a promessa de libertação, caso eles vencessem. E os britânicos cumpriram, em parte, a evacuação da cidade, caso eles perdessem. Aí foram mandados para outras colônias britânicas. Essa história também é muito curiosa. Vira brevemente a primeira capital dos Estados Unidos e depois se torna essa cidade que a gente conhece mais ou menos nos 1840, 1850. Aí a gente tem de ver lá o Gangues de Nova York. Do Scorsese. Que ali era... Nova York não é nada... Era muito mais uma cidade brasileira nas suas dores do que isso que a gente imagina, né? E aí ela vai ter um crescimento. Mas quando é que ela cresce, a barrota de gente? Quando acabou a Guerra Civil, aí o capitalismo americano se desenvolve mesmo. As pessoas que chegam já não ganham mais terra. O Marx aborda isso no final do livro 1 do Capital. Só que ele não aponta o seguinte, que a nova classe trabalhadora, quem é trazido para ser working class lá, eles eram católicos e judeus. Porque para a ordem americana explorar um judeu ou um católico, tudo bem, um negro. Mas um protestante pega mal. Por isso que vieram os italianos, os irlandeses. E no final do século XIX, teve o governo de um presidente que o Trump admira muito, mas cumpre o programa dele pela metade, que foi o McKinley, que era um ricão, que criou uma política protecionista, mas ele abriu para os imigrantes, fez o contrário do Trump, sabiamente. E aí, obviamente, o McKinley mandava a estrutura diplomática americana bater na porta dos países que estavam falindo na Europa. A Europa estava na virada do século XIX para o XX. A Europa já estava, todo mundo sabia que ia estourar uma guerra ali. Ninguém sabia o quão grande e duradouro ia ser, mas qualquer pessoa com o tico e o teco sabia que alguma coisa ia dar errado. O Império Russo estava em crise, o Império Austro-Húngaro em crise, a Itália se unificou, mas tinha pobreza pra caramba. E esse pessoal todo foi trazido para os Estados Unidos, em grande parte entrando por Nova York. Já aí com a Estátua da Liberdade, que é um presente francês pelo centenário da independência americana. É um presente francês, tanto quanto o Cristo Redentor, né? Exato. Os franceses lá que tinham orgulho... Porque sem os franceses, talvez a independência americana não teria acontecido. Depois eles se arrependeram um pouco. Porque logo os americanos voltaram a ser aliados dos britânicos, entraram no consórcio imperialista em 1870, deixaram de ser uma nação revolucionária e dentro desse consórcio imperialista até favoreceram mais a posição britânica do que a francesa ao longo do tempo. Mas aí tem aquela imagem que nem sempre teve em Nova York, é uma coisa que tem ali, aí não tem, acho que 150 anos, acho que pode ser que a Estátua da Liberdade tenha em torno de 150 anos, que ela foi montada, né, que ela veio desmontada, né. E aí os imigrantes entram, então tem aquela imagem do imigrante olhando. Inicialmente não tinha aquilo, então eles não tinham nem esse direito, eles entravam, não tinha Estátua da Liberdade, depois eles tinham a figura ali. Fazer a América, né? E aquela coisa. E muitos italianos que foram para Nova York não ficaram, muitos ficaram, mas teve gente que bateu e fugiu, falou, o que é isso aqui? Essa condição. E era uma cidade que crescia incessantemente, aí vira a metrópole que a gente entende por ela. Aí tem a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ganham, aí aquilo tem gente super explorado, nomeadamente os negros, os irlandeses, os italianos e os judeus, mas que vão progredindo de vida geração a geração, né? E aí começam a se tornar parte ali da paisagem. Tanto é verdade que essa imigração irlandesa e italiana deixou raízes profundas lá, que é uma cidade muito católica. Isso também torna ela uma cidade americana que não é tão americana assim, e a gente reconhece isso. Porque em certos aspectos Nova York ela tem uma coisa que a gente pode entender melhor que outras cidades americanas, que é o que é a influência até espacial do catolicismo, né? E depois, claro, que aí se tornou até mais próxima do que a gente entende como uma cidade por conta de tantos e tantos hispano-americanos, né? Mas nesse momento ainda não tinha gente da América Latina, mas é uma cidade que vai ter essa figura do policial irlandês. Quando a gente já cansa de ver nos filmes, por que quando o policial morre tem aquela coisa com gaita de fole? Que não é uma cerimônia, aí o pessoal pensa escocesa. Não, é uma cerimônia irlandesa, porque os irlandeses, quando eles foram... St. Patrick's Day. O São Patrício, que é padroeiro da Irlanda, é padroeiro de Nova York. E eu acho que é o maior templo religioso de Nova York é a Catedral de São Patrício. É linda, né? Fica ali numa das grandes... Da Park Avenue, se eu não estou... Não, perto da Park Avenue, não é isso? E o pessoal fica assim, mas por quê? Por conta dos irlandeses, que era a classe trabalhadora. Claro que com o tempo, aí esses católicos originais, eles vão mudando de lá. E muitos afro-americanos que estavam há muito tempo também vão embora.
tem um fenômeno nesses 30 anos da reconstrução, que a gente falou inicialmente, de muita gente indo embora. O pessoal negro com alta formação resolve não ficar ali por uma série de estigmas, ir para Atlanta, por exemplo, que é uma cidade que cresceu muito, é muito progressista, apesar de ficar no sul dos Estados Unidos, e é uma cidade muito negra. Cidade do Martin Luther King, né? Sim, e que naquela época não era tão progressista. Então, e Atlanta cresceu muito também nos últimos anos, aí você vê Chicago também, e teve esse repovoamento com a nova classe trabalhadora e latino-americana, que aí é precarizada, que aí já não está na época da ascensão da classe trabalhadora americana, que vai trabalhar onde? No setor de serviços, de uma forma super precarizada, e essa nova leva que não é de latino-americanos, que é De árabe ou indiana, paquistanesa, muçulmana. Impressionante. Ó, o laço aqui com o Hugo Albuquerque, que é advogado, mestre em Direito pela PUC São Paulo, publisher da Autonomia Literária e também da Jacobina, Jacobin Brasil. Hugo, antes da nossa reta final aqui, quero lembrar ao nosso grande público, Voz de Minha Alma, põe aqui os links no chat, põe na tela aqui o ICL/Lindené. O Hugo Albuquerque tem um curso aqui sobre China, lembra disso? Sim. Então acessem aqui, venham fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta. Vocês estão vendo na tela aí, é minha coluna semanal no portal do ICL. Aliás, Hugo, ô Ju, Voz de Minha Alma, põe a foto, volta lá na coluna, põe aquela foto dos operários ali. O Hugo, como a gente bem, vocês viram aqui, ele sabe tudo. Ô, Hugo, essa foto aí, ó, pode deixar ela maior, Voz de Minha Alma. Só clicar aí na matéria ou na coluna que você vai ampliar a foto. Aí, ó. Essa foto foi encenada, né? Ali está o Central Park, né? São operários construindo ali o Rockefeller Center. Aí o pessoal achou que foi espontâneo, mas eles estavam posando, né? Que é uma coisa insólita, né, eles estarem ali, mas também tinha uma coisa meio maluca dessa construção de arranha-céus, né? Muito louco. Então, também isso é importante. Nova York inventa isso que a gente entende por cidade. Eu sempre digo, os chineses criaram o que a gente entende por protesto político atualmente. Certo. Até falei disso no meu curso aqui. E Nova York, os americanos em Nova York criam o que a gente entende por metrópole. Uhum. Até porque é muito curioso, quando vão construir os primeiros arranha-céus aqui em São Paulo, o pessoal fala, mas isso não vai cair. Martinelli, né? O Martinelli. 1929. E da onde que ele tira essa ideia? Que era a disputa que tinha em São Paulo naquela época, São Paulo muito próspera, também crescendo muito, se o modelo de São Paulo ia ser Paris ou Nova York. Ou Chicago também falava. Tinha um pouco menos, mas ali aquele centro era a briga do partido de Nova York contra o partido de Paris. Aí ficou meio que uma mistura, né? Teatro municipal, uma coisa, aí você olha para o lado, aí tem uns prédios ali do lado do Vale do Engabaú. É Paris e Nova York ao mesmo tempo, só que numa versão Herbert Richards, São Paulo S.A. E com a polêmica, quando vão construir o Martinelli, o pessoal fala, não, mas isso aqui vai cair, não é possível um prédio ficar. Mas é que eles ficar de pé, um prédio dessa altura, mas eles foram buscar o que? Tanto a técnica arquitetônica quanto o modelo em Nova York, porque uma parte da elite de São Paulo tinha essa relação, primeiro com os ingleses, depois com os americanos, de exportação de café. Um intercâmbio muito intenso, né, das elites paulistas e paulistanas até as mais tradicionais com o mundo anglo-americano. Os caras viram e falam, não, a gente tem que fazer isso aqui. E é Nova York inventando isso daí. Aí São Paulo vai construir um monte de arranha-céus que não tem nada a ver com a realidade de São Paulo, porque São Paulo, a área seca nossa aqui é o dobro da área de Nova York. A área seca de Nova York é metade da nossa. Então é verticalizado, tem 8 milhões de habitantes, aqui em São Paulo a gente tem 12, mas a área de São Paulo é muito maior. Para pensar, São Paulo não tinha por que ter arranha-céu, por uma necessidade. Nova York tinha uma necessidade geográfica que explicou a construção daquilo. Ninguém queria sair ali do centro. Qual era a solução? Verticalizar, criar uma coisa, porque ninguém quer ir para Jersey, quer ir para o interior, ninguém quer ficar longe. Eles queriam estar naquele centro do poder econômico e político. E já São Paulo não, é uma cópia, é esse modelo, os americanos sempre muito hábeis de criar esse modelo. Como é que você imagina uma cidade? Aí você reproduz Nova York numa cidade com uma geografia completamente diferente. Aliás, pegando, inclusive, aterrando os charcos, né? Que é o Parque Dom Pedro ali. Esse núcleo de São Paulo colonial, onde hoje tem aqueles prédios arranha-céus, né? Que está ali 15 de novembro, perto do Largo de São Bento. Ali onde está o Banespão antigo, né? Que hoje é o Farol Santander, agradece a sua visita e te explora. Mas ali o edifício Altino Arantes,
que é esse nosso famosão, que parece que o King Kong vai aparecer ali a qualquer momento. Parece uma espécie de mistura de Empire State Building com outras referências que pegaram das cidades norte-americanas. Mas, Hugo, queria te agradecer aqui por ter vindo dar essa aulaça pra gente. Antes da gente mostrar essa imagem que a Voz de Minha Alma separou pra gente, de novo aqui, ó, venham pro Instituto Conhecimento Liberta. Tem um curso do Hugo falando sobre a China. Ele vai voltar, não vai demorar muito, ele vai ver. Quem aqui já é da casa, né? Tem parcerias aqui com o ICL, para falar só sobre a China e do curso que ele deu aqui. Então venha para o Instituto Conhecimento Liberta, até porque debater aqui 1 hora de história das cidades, história do socialismo, do comunismo, é só porque vocês bancam o nosso projeto aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Voz de Minha Alma, tô enchendo a sua paciência hoje. Põe a foto lá do nosso rapper, Cardamomo. Olha lá ele. É real. Né? Tem os vídeos também, depois a gente tem no próprio link da matéria, depois o pessoal acessa. E é um barato, eu assisti o vídeo dele. Não, isso mostra que o Cuomo não entendeu nada da campanha. Entendeu? Coisíssima nenhuma. Nenhuma. Que ele colocou isso para dizer assim, vou mostrar, desacreditar ele. Ajudou. Os caras vibraram com ele, né? Mas é isso. Põe aqui também o site da Autonomia Literária, porque o Hugo vai anunciar aqui um livro que está na gráfica ainda, né? Sobre capitalismo e... Qual que é Uma história de horror. Uma história de horror. É uma... se colocar na home ali, aparece. Tem esse do Fanon, que é um ressentimento, um lançamento. Tá em oferta aí, né? E esse aqui do John Greenaway, que é muito legal, que a gente lançou em pleno Halloween. Debate marxismo gótico. O Greenaway, ele é um autor britânico jovem. Tem um podcast de horror muito legal também, o Horror Vanguard. E um cara muito legal, deu entrevista pra gente, e ele faz uma pesquisa muito detida. Ele é fã do Michel Louis, que eu falei, não, Michel, né? Grande Michel Louis. E que é conselheiro nosso na editora, e ele ficou feliz, ele acaba debatendo alguns temas do Mark Fisher, debate o Mark Bloch, e ele faz esse apanhado de passar por clássicos e obras recentes de horror, para falar o que tem de possibilidade revolucionária nisso daí. Isso que é bastante legal. Aí aborda o papel da bruxa, do Drácula, do Frankenstein, passa por seriados recentes, passa por tipo franquias, tipo jogos mortais. Ele vai fazendo um périplo aí. Tem uma coisa Stranger Things também, né, no fim das contas. E aí ele é um cara que pega um pouco a tradição do Frederick Jameson, que muita gente criticou lá atrás, quando ele escreveu a famosa crítica do Tubarão. Fala, você é um crítico marxista da cultura, vai escrever sobre Tubarão, e na verdade tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver, né? E ele cria uma tradição que depois o Mark Fisher trabalhou muito bem também, que a gente publica pela Autonomia, e o Greenaway que cita o Fisher também, tem umas partes importantes do livro que ele está dialogando com o Fisher, e a ideia de assombrologia, que vem até do Derrida, mas o Fisher usa bastante, e ele acaba passando por aí, né? O Greenaway faz um livro muito divertido, muito bacana, sem perder a profundidade teórica, para falar de marxismo gótico. E ele é de onde? Ele é de Manchester. De Manchester? Dá aula lá, tem podcast, dá aula, vive, milita, é um cara interessantíssimo. Bacana. Achei ele bacana. Certamente, olha lá, daqui a pouco está na Flipei, a festa literária, organizada aqui pela Autonomia Literária, de Hugo Albuquerque, Cauê e Manu Belloni, e toda a galera que trabalha lá. Voz de Minha, deixa eu fazer aqui um jabá. Põe de novo a tela aqui da Autonomia Literária, a home geral, para mostrar um livro aqui, para vocês. Cadê? Olha lá, Vai abaixando aí. Aquele ali, Você já ouviu falar desse Crônica e Anacrônica aí, Hugo Albuquerque? Depois eu te apresento o autor. É? Conhece? Lindener Pareto Júnior. Aí, fica a dica, hein, minha gente? Autonomia Literária, Crônica, travei. Capa do Jean Willis, que ele faz esse pastiche em cima da Folha de São Paulo, do Saturno devorando as notícias, no caso, né? Então, parabéns pela trajetória, pela Autonomia Literária, pelo trabalho de vocês. E antes de acabar aqui, fazer 2 perguntas para você responder na lata. Tá preparado? Tem de estar, né? Olhando aqui para as lentes da verdade. Hugo Albuquerque, você acha que o capitalismo vai ser superado? Vai. Por algo melhor ou por algo pior? Como assim?
por algo pior, pode ser por algo pior. A coisa do Trump, ela passa por uma volta ao mercantilismo, não é? Uma volta tecnológica. Acho que o Varoufakis fala de tecnofeudalismo, não concordo. Agora, acho uma furada. Tecnomercantilismo é o que eles estão pensando. Aquilo não acabou com o capitalismo ainda, mas aquilo mostra que o capitalismo, nessa era algorítmica, com inteligência artificial, big techs, pode ser esperado por algo pior ou por algo diferente. Muitas vezes eu vejo que a China hoje é a melhor expressão disso, porque tem um partido comunista governando que mira, claro, todo o projeto, todo o programa marxista de abolição do Estado, de criação de um comunismo efetivamente falando, mas há tendências que se projetam ali dentro, uma, às vezes, de criar um capitalismo melhor que o capitalismo que a gente tem, e a outra até pode acontecer colateralmente de superar o capitalismo ali na China por uma coisa oriental. Muito, entre aspas, modo de produção asiático, que é um conceito meio complicado em Marx, eu sou um pouco crítico. Mas eu diria que a China teve um modo de produção chinês que teve fases ao longo do tempo. Então pode acontecer, no lugar do capitalismo, a gente pode ter um futuro que, se o Trump triunfar, a gente vai ter o fim do capitalismo por um viés extrema-direita. Se o Partido Comunista da China triunfar, a gente vai ter o comunismo. Se ele perder o controle do processo, a gente vai ter alguma forma de capitalismo na China, diferente do capitalismo que a gente tem, que não é o que está acontecendo agora. Lá eles estão numa espécie de transição do ponto de vista deles. E uma outra possibilidade de fracasso do Partido Comunista Chinês seria surgir um modo de produção chinês. Por isso que tem muita gente que não entende bem o que está se passando na China, porque ignora uma coisa que o pessoal no iluminismo sabia muito bem, e Weber tem um livro muito bom, Max Weber tem um livro muito bom sobre isso, que é A Religião da China, que ele identifica o porquê que o capitalismo se desenvolveu lá. Ele tem razão. Impressionante. E para acabar, meu glorioso Hugo Albuquerque, nosso publisher aqui vermelho, junto com Cauê e Manu, o que é o Brasil? O Brasil é um enigma. Ó. Até tossi, né? A idade aqui. Não, o Brasil, o Brasil existir é um milagre, e o Brasil existir enquanto tal, o Brasil, ele é fruto de uma luta de independência, porque esta terra aqui, claro, tinha uns indígenas vivendo, habitando aqui, até de uma forma mais interessante, vieram os europeus, mas isso não foi construído para ser um país, era para ser um lugar de exploração. Quando isso se torna um país, mesmo com todos os seus problemas, o simples fato do Brasil ser o Brasil é um signo de libertação. Que essas velhas elites coloniais se mantêm, se reinventam a todo tempo, são bem hábeis nisso daí, hábeis como nenhuma elite do mundo, mas elas até roubam a bandeira, o nome do Brasil, tudo que significa o Brasil, mas o Brasil é a libertação. O Brasil é um processo de libertação em si. Então eu gosto da ideia do Brasil e da brasilidade. Eu acho que é equivocada a ideia de uma esquerda que nega o Brasil ou entrega o que é o Brasil, porque o Brasil somos nós, né? Esse Brasil aí com Z, ou esse Brasil sequestrado, é o Brasil das elites, que não é o Brasil, né? É um uso falso da bandeira brasileira. Que depois eles vão lá e colocam num sincericídio a bandeira americana na manifestação. Como colocariam uma bandeira britânica, e são capazes no futuro de colocar uma bandeira chinesa pelos motivos errados. Muito bom. Mas eu acho que o Brasil, sim, eu acho que a gente tem que defender. Eu não sou nacionalista, não gosto da ideia de nacionalismo, gosto da ideia de patriotismo, mas eu acho que a gente tem que defender o Brasil e a brasilidade. Tudo bem. Hugo Albuquerque, muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Volte sempre, você sabe, a casa é sua. Voz de minha alma, grande público, produção. Muito obrigado por acompanharem aqui essa prosa maravilhosa de história aqui no Provocação Histórica com Hugo Albuquerque. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabbour,
Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático.